aparecer um sinal aqui de baixa qualidade da internet, mas agora voltou. Então, eu vou só repetir aqui o que eu falei. Então, na aula passada, a gente iniciou sobre o sistema imunológico, a gente falou sobre a composição do sistema imune, falou um pouquinho sobre a diferença de imunidade inata e adquirida. Tá? Hoje, nós vamos revisar alguns conceitos que a gente falou na aula passada, tá bom? E nós iremos introduzir novos conceitos para que a gente entenda como funciona o mecanismo de defesa do organismo, tá bom? Eu sei que muito do que eu vou falar, eu vou sempre estar puxando, fazendo um gancho com a nossa atual situação, né, de pandemia, tá? Que é um exemplo, né, bem palpável para todos nós e fica mais fácil o entendimento dos alunos. Bom? Então, vamos lá. Então, inicialmente, a imunologia é a ciência que estuda os mecanismos de defesa de diversos organismos. Não é só o sistema humano que possui mecanismo de defesa, né? Desde os micro-organismos mais simples, como bactérias, elas possuem mecanismo de defesa, né? Todos os organismos, dos mais simples aos mais evoluídos, possuem mecanismos de defesa. Tá? E a imunologia é a ciência que estuda esse mecanismo de defesa dos organismos frente a agentes patogênicos, tá? Lógico, na nossa disciplina nós vamos nos ater ao mecanismo de defesa do sistema do organismo humano, tá? Então, os seres humanos, eles vivem cercados de diversos micro-organismos. Tá? A pele, a mucosa oral, né? A mucosa nasal, o cabelo, né? O nosso corpo ele é repleto de micro-organismos, né? O nosso intestino, todos eles têm uma quantidade, né, absurda de micro-organismos. Tá? E existem, inclusive, alguns estudos que dizem que a quantidade de micro-organismos presente no nosso corpo supera a quantidade de células do próprio organismo. Então, nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células do nosso próprio organismo. Vocês terem a noção do absurdo de micro-organismos que circundam o nosso corpo. Tá? Não são todos, mas muitos desses micro-organismos, eles têm a capacidade de causar doença, né? Os micro-organismos que têm a capacidade de gerar doença, a gente chama de micro-organismos patogênicos, né? De patos, que significa doença, e gênesis, que significa criação. Então, micro-organismo patogênico é todo micro-organismo que tem o potencial de iniciar uma doença. Lógico, existem micro-organismos que são benéficos, né? Alguns fungos, que são utilizados na alimentação, né? São utilizados na indústria de laticínios, são utilizados na confecção de vários alimentos. E também existem os micro-organismos que auxiliam, né, no funcionamento do organismo, que compõem, inclusive, alguns alimentos, que compõem alguns complementos que a gente chama de probióticos. São preparações que auxiliam no funcionamento do organismo e fortalece, né, melhora o funcionamento do organismo. Tá bom? Então, a minoria desses micro-organismos, eles causam doença, mas mesmo assim uma grande quantidade. Tá? No entanto, esse contato íntimo, direto e contínuo com micro-organismos, né, faz com que, apesar desse contato ser frequente, os seres humanos, eles têm raros episódios de doença. E o que nos faz pensar, né, em algumas perguntas. Primeira dela, como que o corpo se defende, né, já que ele está repleto de micro-organismos? Existe uma defesa, né? Não é à toa que nós estamos cercados de micro-organismos, mas raramente nós nos adoecemos dela, né, desses micro-organismos. Quando ocorre a infecção, né, nesses raros episódios,
Como é que o corpo ele consegue eliminar esse micro-organismo invasor e se recuperar dessa doença? Outra pergunta é, por que os seres humanos eles desenvolvem a imunidade duradoura? Ou seja, se o indivíduo ele adoece de uma doença causada por um determinado micro-organismo, é comum ele não adoecer mais daquela patologia. Ele fica imune àquela patologia. Nós temos vários exemplos de doenças assim, sarampo, catapora, rubéola, coqueluche, né? Hepatite A, uma série de doenças, né? Causadas por vírus e por bactérias, que ativa o sistema de defesa e depois que o indivíduo ele fica curado, né, ele tem uma imunidade construída contra aquela patologia, ou seja, ele não vai adoecer mais. Lógico, existem algumas exceções que a gente vai explicar o porquê. Mas, via de regra, o indivíduo, uma vez adoecendo de uma determinada patologia, ele não adoece mais. Existem as exceções, como eu já falei. Então, durante o processo de infecção, o organismo ele vai ativar o seu sistema imunológico em etapas, e essas etapas são muito importantes. Tá? Nós vamos falar de cada uma dessas etapas. Primeira coisa, quando o micro-organismo ele consegue penetrar o organismo humano, a primeira coisa que acontece é que esse micro-organismo ele vai ser reconhecido pelas células de defesa. Tá? Então, o micro-organismo conseguiu adentrar um tecido do nosso corpo. Primeira coisa é que esse micro-organismo, como ele é um micro-organismo estranho, né, as células de defesa conseguem diferenciar o que é próprio, ou seja, o que pertence ao organismo, e o que não é próprio, ou seja, o que não pertence ao organismo ao qual ela faz parte. Tá? Então, células de defesa, os leucócitos, as células brancas, elas vão reconhecer esse micro-organismo e proporcionam uma resposta imediata. Então, as células de defesa do sistema imune inato, que correspondem às células fagocíticas, que têm a capacidade de englobar os micro-organismos, de fagocitar, elas são as primeiras a reagirem e elas reagem, né, de maneira quase que imediata. E também existem os linfócitos B, TCD4 e TCD8 que pertencem a uma outra parte do sistema imune, que é chamado de sistema imune adaptativo. Esses linfócitos, eles são ativados mais tardiamente, tá? Mas, apesar deles serem ativados mais tardiamente, eles montam uma resposta que é mais eficaz e também é mais duradoura. Ou seja, é o sistema imune adaptativo responsável pela construção do que a gente chama de memória imunológica ou imunização. Então, a memória imunológica é a capacidade do sistema imune adaptativo de reconhecer um patógeno ao qual ele já entrou em contato, ao qual ele já foi apresentado. Então, em casos de reexposição, ou seja, uma segunda tentativa, né, uma segunda invasão pelo mesmo micro-organismo, essa segunda invasão ela não vai ser bem sucedida porque os linfócitos já reconhecem mais rápido que aquela partícula ela é uma partícula patogênica e ela vai ser destruída mais eficazmente pelo sistema imune adaptativo, né, e geralmente não gera uma patologia secundária. Então, o processo, né, o fato do indivíduo ele ter uma defesa contra uma reinfecção é chamado de imunização. Então, o indivíduo ele está imune a uma determinada patologia porque ele já adoeceu dela ou porque ele já se vacinou contra aquela doença. Tá? Nós vamos entender por que a vacina também promove essa ativação do sistema imunológico. Segunda coisa, depois que esse micro-organismo ele invadiu o sistema imunológico,
o sistema imune ele vai, e foi reconhecido, o sistema imune ele vai tentar conter essa infecção, impedir ou pelo menos retardar a proliferação desse micro-organismo no interior do hospedeiro e, se possível, eliminar esse micro-organismo por completo. Então, como que o sistema imunológico ele vai agir no intuito de reter, conter ou eliminar esse agente invasor, utilizando os mecanismos efetores do sistema imunológico. Que mecanismos efetores são esses? Primeiro, o sistema complemento. O sistema complemento é um conjunto de proteínas encontradas no sangue, tá? Inicialmente, elas são encontradas de forma inativa, mas elas são ativadas quando reconhecem o patógeno. Então, quando existe um patógeno, um micro-organismo no sangue do hospedeiro, essas proteínas reconhecem aquele patógeno, a presença daquele patógeno ativa as proteínas do sistema complemento, e esse sistema complemento ele vai reagir em cascata. Uma proteína vai ativando outra, semelhante à cascata de coagulação. E a finalidade do sistema complemento é auxiliar o sistema imunológico. Por isso que o nome dele é complemento, porque ele complementa a ação do sistema imune. Tá? Então, esse sistema complemento, uma vez ativado, ele vai ter duas funções. Potencializar o efeito das células fagocíticas, ou o próprio sistema complemento vai induzir a destruição daquele micro-organismo através da formação de poros na superfície do patógeno. Então, aqueles furos formados pelo sistema complemento faz com que o micro-organismo ele perca conteúdo intracelular e morra. Outro mecanismo efetor do sistema imunológico é a produção de anticorpos. Esses anticorpos eles são produzidos com um determinado tipo de linfócito, que é chamado de linfócito B. Tá? E os anticorpos eles só são produzidos depois que o linfócito B ele é ativado. Como que o linfócito B é ativado? Quando ele é apresentado ao patógeno. Nós vamos falar sobre o mecanismo de apresentação do patógeno ainda. Tá? Mas o que é interessante ressaltar é que os anticorpos eles não são produzidos instantaneamente após a infecção. Os anticorpos eles demoram os linfócitos eles têm um tempo necessário para serem ativados. Geralmente, o tempo é de 7 a 10 dias após a infecção inicial. Só a partir daí, lógico, isso pode variar, né? De 5, 7, depende da saúde também do indivíduo e depende também do próprio patógeno, né? Existem reações imunológicas que reagem mais, que geram uma resposta, uma produção de anticorpos mais rápida e outros que demoram um pouquinho mais. Então, esses anticorpos são produzidos e são proteínas de defesa. A função dos anticorpos é reconhecer o patógeno, se ligar na superfície do patógeno, do vírus, da bactéria, a patógeno, como a gente falou, qualquer micro-organismo capaz de gerar uma doença. Então, esses linfócitos eles se ligam à superfície do patógeno e eles vão promover uma resposta mais ativa do sistema imunológico. Então, aquele patógeno que está ligado ao anticorpo, ele vai ser destruído muito mais rápido. Então, o anticorpo ele potencializa a destruição do patógeno. E também os linfócitos, né, e outros leucócitos, as células de defesa também vão ser utilizadas para impedir ou destruir a infecção, porque os linfócitos e as outras células, elas têm uma capacidade de destruir esse patógeno. Então, eles vão ser utilizados. Uma coisa que é interessante ressaltar, voltando aí para as questões dos anticorpos, né? A gente tem ouvido falar a respeito aí dessa nova doença, né, a COVID-19, uma doença que compromete
os pulmões em condições mais graves, né? Os indivíduos mais graves têm um comprometimento muito sério dos pulmões, né? E o indivíduo pode, né, vir a óbito devido a essa incapacidade de oxigenação tecidual. A gente tem ouvido nos noticiários que existem algumas técnicas, alguns exames laboratoriais para detecção desse vírus, causador dessa doença, tá? A doença é a COVID-19 e o vírus é o SARS-CoV-2. Então, esse vírus é o que causa a doença COVID-19, tá? Eu vejo alguns indivíduos, alguns alunos falando que o vírus é o COVID-19, não é, né? O vírus é o SARS-CoV-2, que é o nome científico, o nome popular é coronavírus, ou novo coronavírus, porque existem outros coronavírus, né? Esse é o mais recente. Um dos testes, das técnicas utilizadas para diagnóstico do coronavírus é o famoso teste rápido. O teste rápido, ele é altamente eficaz quando utilizado da maneira correta, né? Já vi algumas pessoas falando algumas inverdades a respeito do teste rápido. Primeiro, o teste rápido, ele é eficaz? Sim, muito eficaz. Mas para ele ter essa eficácia, é necessário ele ser utilizado da maneira correta. Qual é a principal recomendação do uso do teste rápido? É que o indivíduo, para ser eleito, para ser testado, ele precisa estar com sintomas da doença e esses sintomas estejam presentes nesse paciente há pelo menos 7 dias. E aí a pergunta, por que isso é necessário? E eu respondo, o teste rápido, ele detecta a presença de anticorpos produzidos pelo indivíduo contra o coronavírus, contra o vírus SARS-CoV-2. E como eu acabei de falar, os anticorpos eles demoram, né, em média, 7 dias para serem produzidos após o início da doença. Então, e essas informações, elas se casam perfeitamente. Como que eu vou fazer um teste rápido numa pessoa, que vai detectar anticorpos, se ainda não deu tempo desse indivíduo produzir anticorpos? Se o paciente, por exemplo, ele tiver a doença, COVID-19, e ele está só há 3 dias contaminado, se ele for fazer um teste rápido, o teste rápido vai dar negativo. Por quê? Porque, apesar dele estar doente, tá, ele não tem anticorpos para ser detectado de maneira eficaz no teste. Então, essa condição é chamada de falso negativo. O teste deu negativo, mas o paciente é positivo, né? E, inclusive, alguns laboratórios do interior, eles fazem um teste rápido, então, laboratórios particulares. E, às vezes, o paciente, ele faz o exame, mas não diz que ele está com sintomas a menos de 7 dias. Né? E isso pode gerar um falso positivo ou um falso negativo e pode fazer com que esse indivíduo que ele não tem tanto, ou às vezes nem tem sintomas, ou tem sintomas ainda iniciais, que ele se descuide do isolamento social e possa contaminar outras pessoas. Tá bom? Esse teste rápido, ele é semelhante ao teste de gravidez, aquele de farmácia, das fitinhas, que a mulher coloca na urina ou no plasma sanguíneo. Tá? É a mesma técnica, que é chamado de imunocromatografia. É um papel que está ali tratado com proteínas do vírus, e se o indivíduo tiver o anticorpo, ele vai se ligar nas proteínas do vírus e vai gerar uma reação colorida que vai acender uma segunda fitinha, tá? Se der 2 fitas é positivo, se der 2 traços, se só um tracinho vermelho é negativo, 2 tracinhos positivo, tá? Então, existe essa recomendação, assim como o teste de gravidez, ele também é altamente eficaz, mas às vezes gera falso negativo porque o paciente ele não é orientado a como fazer, como executar essa técnica. O teste de gravidez, ele só pode ser executado com no mínimo 10 dias de atraso menstrual.
Então, se a mulher, né, sabe que a menstruação dela vem agora, vamos supor, agora dia 1º, não veio, aí a mulher já quer fazer teste de farmácia, tá? Aí dá negativo, ela acha que não está grávida. Ela pode estar grávida, porque ela utilizou a técnica de maneira correta, errada. Tá? Então, se a menstruação era para o dia 1º, ela tem que fazer o teste de gravidez de farmácia depois do dia 10, para que o teste tenha uma eficácia próxima de 100%. Tá bom? Outra coisa, depois que o sistema, que o micro-organismo ele invadiu o sistema humano, ele foi reconhecido pelas células de defesa. As células de defesa atacaram esse micro-organismo, tentando destruir. Mas uma coisa que é importante ressaltar é que esse sistema imunológico ele precisa ser autorregulado, ou seja, ele não pode se ativar de maneira exagerada, tá? Porque tanto a ativação exagerada quanto a ativação reduzida do sistema imunológico gera danos ao hospedeiro. Então, uma ativação exagerada, ela pode desencadear um processo danoso do organismo. Então, o próprio sistema imunológico ele tem mecanismos de autorregulação que impedem que as células de defesa, que as reações imunológicas, elas se exacerbem e possam provocar prejuízo ao hospedeiro. Inclusive, quando esse mecanismo de regulação imunológica ele falha, ele vai gerar alguns tipos de enfermidades. Então, o mecanismo de regulação ele é um importante aspecto das respostas imunológicas. E a falha desse mecanismo de regulação, ele contribui para o desenvolvimento de algumas condições. Por exemplo, uma consequência de uma reação imunológica exagerada é a formação de alergias. Então, a alergia, ela é ocasionada quando uma determinada substância ela tem a capacidade de ativar o sistema imunológico do paciente, mas esse sistema imunológico reage de maneira exagerada, descabida. Professor, Oi. as pessoas que então que têm as doenças autoimunes, ela não tem essa regulação devida de anticorpos? Sim, eu vou já explicar. Tá, é Josi, né? Ah, tá certo, Josi. Já te explico. Então, no caso das alergias, vamos exemplificar as alergias alimentares, né? Vamos supor, o indivíduo ele tem alergia a camarão. Por que ele tem alergia a camarão? Deve ter alguma proteína no camarão que, quando ele entra em contato com a mucosa do trato digestório, que é rico em células de defesa, essas células reconhecem essa proteína como uma proteína estranha. Até aí tudo bem, porque ela realmente é estranha. Só que esse reconhecimento gera uma ativação muito forte do sistema imunológico. E aí gera febre, gera formação de manchas pelo corpo, inchaço, né, o famoso edema, e febre, coceira, né, pelo corpo. Inclusive, pode gerar um choque anafilático e também um edema de glote, quando é sistêmico, e pode causar asfixia do indivíduo, inclusive levar ele à morte. Já no caso das doenças autoimunes, o que acontece? A doença autoimune acontece assim, de reconhecer o próprio e o não próprio. O próprio são as células que compõem o organismo a qual essas células fazem parte. Então, vamos pôr, a célula de defesa reconhece o hepatócito, que é a célula do fígado, como o próprio. Então, ela reconhece, mas não reage contra ela. Tá? A gente chama de tolerância imunológica. A tolerância imunológica é quando uma célula de defesa ela interage com outra célula e reconhece que aquela célula é do próprio organismo. Então, ela tolera a presença das células do próprio organismo. Em contrapartida, as mesmas células de defesa, quando interagem com outras partículas estranhas, com células estranhas,
elas reconhecem que aquela célula é estranha e reagem contra ela. Como? Ativando o sistema imunológico para destruir aquela célula. O que acontece nas doenças autoimunes é que as células de defesa, elas se enganam e acabam reconhecendo uma célula do próprio organismo como estranhas. Elas vão reagir e vão atacar essa célula, destruindo essa célula. Então, nós temos várias doenças autoimunes que são ocasionadas, que são iniciadas por esse mecanismo de falha. Por exemplo, o vitiligo. O vitiligo, que é uma doença autoimune, acontece quando os leucócitos, eles reconhecem uma célula da pele chamada de melanócito. O melanócito é uma célula encontrada na epiderme que produz a melanina, né? Quanto mais melanina, mais pigmentada, mais morena, mais escura vai ser a pele. Então, quando a célula de defesa ela se engana e reconhece o melanócito como uma célula estranha, ela vai atacar esse melanócito e destruir o melanócito. Então, vai começar a formar na pele do indivíduo acometido por vitiligo regiões de pele despigmentada, decorrente da ação do sistema imunológico ao destruir o melanócito, tá? Existem outras doenças do sistema, doenças autoimunes, como, por exemplo, a alopecia areata. A alopecia areata é um tipo de calvície onde as células de defesa do organismo reconhecem as células da raiz do cabelo como estranhas e destroem as células da raiz do cabelo, gerando a calvície. Então, nós temos várias doenças de cunho autoimune, como diabetes juvenil, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, Professor, vitiligo. Oi. eu ia perguntar justamente sobre essa doença, sobre a alopecia. Sim. Perder, mas depois nasce de novo, né? Tem alguns casos que eu digo por experiência própria. Minha filha, ela tem alopecia areata. Quando ela tinha 3 anos, ela teve algumas quedas, algumas falhas na cabeça, só que logo depois voltou a nascer. E agora ela tem 11 anos e ela teve de novo, só que dessa vez foi uma queda muito brusca, que em 3 meses fez perder todos os cabelos, todos os pelos do corpo, cílios, sobrancelha, tudo. E agora tá voltando a nascer de novo. E eu percebi que eles voltam, quando eles nascem de novo, eles voltam mais fracos, eles voltam como uma pelugenzinha bem branquinha, até ele criando cor e fortalecer, mas sempre fica um distúrbio, ele nasce, depois cai sozinho, depois... Tá, assim, o que acontece, como a gente falou, as doenças autoimunes, elas são tratadas basicamente com corticoide, né? Acho que tua filha deve ter tomado corticoide para tratar. Ela já fez vários tratamentos, ela já fez com corticoide, tanto tomando questão de vitamina também, ela já fez mais de 70 exames, tireoide, tudo que você imaginar de exame ela já fez. E questão de falta de vitamina também, ela já fez, nunca deu nada. Ela já fez tratamento natural, à base de argila, mas nenhum desses tratamentos deram efeito, né? Aí agora, ela estava fazendo fototerapia. Aí começou a ter um resultado, só que ela falou agora, né? A gente percebeu que está começando a nascer de novo. Começou em algumas áreas e agora está começando a nascer na cabeça toda. Em algumas áreas, ele cresce mais rápido, tanto que é bem nítido, que já a gente vê um montinho bem preto mesmo, bastante cabelo. E tem outras áreas que não, eles crescem bem pequenininhos, são uns pedacinhos branquinhos. Assim, a severidade dessa alopecia aí eu nunca tinha visto, né? Geralmente a alopecia, ela geralmente gera um focozinho de queda de cabelo, não tão disseminado quanto tu relataste aí. Realmente, só o dermatologista para te explicar de maneira mais detalhada. Mas, assim, o que eu sei da alopecia... 5 dermatologistas. Ninguém consegue descobrir o que causa. Pois é. Eu sei que a alopecia areata é uma doença autoimune, onde as células de defesa, elas vão reagir de maneira exagerada
né, e atacar as células da raiz do cabelo. Por isso que é o uso de corticoide, porque o corticoide ele é imunossupressor, ele reduz a ação do sistema imunológico, tá? Então, se o sistema imunológico é o causador da doença, quando você bloqueia a ação do sistema imunológico, você consegue reverter, de certa forma, a doença. Porém, esse indivíduo, como ele está imunossuprimido, ele fica mais suscetível a outras infecções. Certo? Deu para entender? Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Continuando. Então, outra etapa da construção imunológica é a formação da memória imune. Essa memória imune, que é a capacidade das células de defesa em reconhecer um micro-organismo ao qual ela já teve um contato, tá? E isso é muito importante. A memória imunológica, ela só é formada depois que o sistema imunológico do paciente teve um contato inicial, tá? Então, a memória é uma característica particular do sistema imune adaptativo. O sistema imune inato não tem memória imunológica, apenas os linfócitos da imunidade adaptativa. Então, a memória imunológica, ou memória imune, é a capacidade que o sistema imunológico tem de produzir uma memória. De modo que, uma vez ele já exposto inicialmente a um agente infeccioso, e isso eu ressalto e friso, é importante esse contato inicial com o agente infeccioso. Depois desse contato inicial, né, o sistema imune vai produzir uma memória contra esse patógeno. De forma que, se esse patógeno ele tentar reinfectar o organismo, o sistema imune que possui essa memória, ele vai gerar uma resposta forte e rápida contra uma exposição subsequente a esse mesmo patógeno ao qual ele já foi apresentado. Ou seja, ele vai ter uma imunidade protetora contra ele. Em outras palavras, esse indivíduo ele vai estar imunizado contra esse patógeno. Então, as células de defesa, a gente já falou na unidade anterior, quando a gente estava falando de sangue, porque as células de defesa, a maioria das células do sistema imunológico, elas são produzidas na medula óssea. Então, os leucócitos, que estão lá no sangue, são células de defesa. Então, os leucócitos, além de pertencerem ao sistema hematológico, elas também pertencem ao sistema imunológico. Então, a medula óssea que produz as células do sangue, como glóbulos vermelhos, plaquetas, também produzem os leucócitos, que são células de defesa e também células do sistema imune. Essa produção acontece através da proliferação, maturação e diferenciação das células tronco. Então, as células tronco hematopoética, também chamada de hemocitoblasto, a célula tronco hemocitoblasto, ela tem a capacidade de se transformar, de amadurecer e de se diferenciar em qualquer célula da linhagem hematológica, em hemácia, plaqueta, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito e monócito. Então, a gente falou na aula passada sobre os órgãos que compõem o sistema imunológico. A gente falou dos órgãos primários, a gente falou da medula óssea, que é um órgão produtor de células de defesa, e falamos do timo, que é um órgão de amadurecimento das células de defesa. E os demais órgãos do sistema imunológico, os órgãos linfóides secundários, são órgãos que armazenam essas células temporariamente. São principalmente os linfonodos, o baço, que está aqui representado no flanco direito, ou flanco esquerdo, que é o lado direito, do lado esquerdo do abdômen. As tonsilas palatinas, também chamadas popularmente de amígdalas. As amígdalas são órgãos linfóides porque elas armazenam células de defesa. Então,
aqui nós vemos a distribuição dos linfonodos. Aqui nós vemos a distribuição dos linfonodos, tá? Os linfonodos, eles se localizam em algumas regiões estratégicas, como, por exemplo, o linfonodo femoral, que tem a capacidade ali, a função básica do linfonodo femoral é proteger os membros inferiores. Então, se o indivíduo, por exemplo, tem uma infecção no pé ou na perna, os linfonodos femorais, cheios de células de defesa, vão ajudar no combate dessa infecção no membro inferior. Geralmente, esses linfonodos femorais, quando o indivíduo tem uma infecção no pé, eles podem ficar entumecidos, aumentam o tamanho e doloridos. Esse fenômeno é chamado popularmente de ínguas, né? Então, as ínguas, na verdade, são o aumento do volume dos linfonodos, decorrente de uma resposta imunológica. Então, tem aqui os linfonodos femorais, os linfonodos inguinais, que ficam próximo à virilha, que auxiliam no combate, por exemplo, de infecções genitais e infecções urinárias. Os linfonodos abdominais, que auxiliam no combate a invasores do trato digestório. Os linfonodos aqui na região torácica, que protegem o trato respiratório. Os linfonodos subaxilares, que protegem os membros superiores. Professor? Oi. Eu não estou conseguindo ver imagem alguma. Não está conseguindo? Aparecendo, não. Não está aparecendo a imagem também para mim. Eu também não, tá tudo preto. Tá, eu vou desconectar o compartilhamento de tela e conectar novamente, tá? Para ver se resolve. Porque teve uma pequena queda de internet aqui. Estão conseguindo ver agora? Não. Não. Só um momentinho. Não estão conseguindo. Não. Não, professor, não é para ver. Agora eu também não estou conseguindo, que eu estava conseguindo anteriormente e agora não está aparecendo também. Eu também estava conseguindo anteriormente, mas agora Eu também não. não estou conseguindo, professor, ver pelo celular. Eu tentei acessar pelo portal, o portal está 3 dias e eu não consigo ter acesso. E pelo celular também está ruim demais, eu não consigo ver a imagem da aula e o áudio também está muito baixo. O meu? Sim. O meu áudio? Tenta, O meu áudio? para você que está com um áudio baixo, tem que soltar a voz do aplicativo. Mas eu não consigo, pelo computador eu não estou conseguindo. E aí, pessoal, dá para ver agora? Não está aparecendo a imagem, professor. Acho que foi porque caiu mesmo a internet. Porque estava aparecendo normalmente, agora não está mais. Para mim também não. Gente, eu vou sair do aplicativo, vocês fiquem aí e eu volto. conseguindo olhar, professor. Então, vamos lá. Ver se vocês conseguem. Agora sim, professor. Agora sim. Apareceu. Vamos lá. Resolveu. Sim.
Então, voltando aqui, nós temos aqui do lado esquerdo da tela de vocês o desenho esquemático de um organismo. Oi? Eu não estou conseguindo olhar. Continua também, sim. Agora voltou. Ela vai voltar aos poucos. Está carregando a tela aí. Então, aqui do lado esquerdo da tela de vocês, nós temos a representação. Deixa eu só botar o microfone de você aqui no mudo. Então, continuando, pessoal. Aqui do lado esquerdo da tela de vocês, nós temos a representação de um corpo humano. E aí, de verde, nós temos a distribuição dos vasos linfáticos, né? E esses pontinhos esverdeados que conectam os vasos linfáticos são chamados de linfonodos. Aqui embaixo, na região da coxa, nós temos os linfonodos femorais, que têm a capacidade, né, o objetivo de proteger os membros inferiores contra infecções. Tá? Então, quando você tem uma infecção na perna, esses linfonodos eles podem aumentar de tamanho devido à ação do sistema imunológico, e esse aumento ele fica aumentado e dolorido, que popularmente é chamado de íngua, né? Vocês devem ter ouvido falar desse termo já. Aqui próximo à virilha, nós temos os linfonodos inguinais, que protegem o sistema reprodutor de infecções urinárias e também de infecções sexualmente transmissíveis. Aqui na região do abdômen, nós temos linfonodos que protegem o trato digestório. E na região do tórax, os linfonodos que protegem o trato respiratório. E abaixo das axilas, os linfonodos axilares ou subaxilares, né, que protegem os membros superiores. E no pescoço, os linfonodos cervicais. E no fundo da garganta, né, as tonsilas palatinas, também chamadas de amígdalas, que protegem a cavidade oral contra infecções. Então, esses linfonodos, eles são localizados em regiões... Oi. Como é que dá essas ínguas que o senhor falou? Não prestei muita atenção. Quando ocorre uma inflamação próximo a esse linfonodo. Então, como o linfonodo está cheio de células de defesa, quando ocorre uma infecção, essas células de defesa elas são ativadas e começam a se multiplicar. E aí o linfonodo aumenta de tamanho. Ah, tá. Entendi. Tá? Professor, às vezes quando a gente sente como se fossem essas pequenas ínguas debaixo do braço, significa alguma inflamação, às vezes dolorida. Sim. Acontece muito por depilação, né? Quando depilação com cera, durante a remoção do pelo, ali fica um orifício de entrada para micro-organismo, aí pode gerar infecção. Ou então o uso de desodorante roll-on também, né? Porque aquela bolinha de desodorante roll-on ela acaba removendo pelos e aí vira uma porta de entrada para micro-organismos. Certo? Professor, com relação a alguns pacientes oncológicos, quando fazem cirurgia, eles removem alguns linfonódulos de algumas regiões do corpo. E como funciona após essa remoção desses linfonódulos? Primeiro, por que é removido os linfonodos? Porque as células tumorais, elas podem entrar em metástase e migrar para o linfonodo mais próximo. Por exemplo, a mulher está com câncer de mama. Na hora de fazer a mastectomia, os médicos, eles removem, por exemplo, se for a mama esquerda, né? Eles vão fazer a mastectomia e vão fazer também a remoção dos linfonodos subaxilares do lado esquerdo. Porque o câncer de mama pode, né? Ele tem uma predileção de metástase para os linfonodos. Aí, se não fizer esse procedimento, pode acontecer do câncer ter sofrido metástase e o câncer recidivar. Tá? E aí, como ocorreu a remoção dos linfonodos, ele vai ter uma redução na proteção daquela região devido à remoção dos linfonodos. Mas é melhor ele ter uma redução da proteção do sistema imunológico do que ele ter um câncer novamente, né? Mesma coisa com o câncer de pulmão, né? Se faz aqui a remoção, às vezes, de um lobo do pulmão e também dos linfonodos mais próximos. Tá? Deu para responder a tua pergunta?
Deu sim, professor. Agora só, assim, ficou ainda uma dúvida. No caso, então, como os linfonódulos, eles ajudam na defesa quando há uma infecção. Então, quando houver essa infecção devido à remoção desses linfonódulos, não vai haver esse auxílio dos linfonódulos? Vai acontecer o auxílio. Só que quem vai ativar são os linfonodos mais distantes, né? Lembra que as células de defesa, elas também vão pela corrente sanguínea. Sim. Então, por exemplo, a mulher fez a remoção aqui dos linfonodos subaxilares esquerdos, mas ela teve uma infecção no braço, tá? Então, ela vai ativar outros linfonodos mais próximos para poder conter essa infecção. Mas a reação imunológica vai acontecer. Vai demorar um pouco mais, mas vai acontecer. E as células de defesa também vão chegar pelo sangue. Ok, obrigada. Tá? Perfeito. Então, como eu ia falando, os linfonodos, quais são os tecidos que são mais protegidos? A pele, né? O trato gastrointestinal e o trato respiratório. Professor, por que esses órgãos precisam de maior proteção? Porque eles são as regiões que têm maior contato com o meio externo. Como é que o meu organismo tem contato com o meio externo? Com a pele, né? Porque a pele é o maior órgão do corpo humano, reveste, né, praticamente todo o corpo, e ela precisa estar bem protegida. O micro-organismo ele pode também invadir o nosso corpo através do trato respiratório. Quando o indivíduo inala uma partícula, né, infecciosa, como o vírus, né, que a gente vem falando aí do Covid-19, e aí eu vou repetir, né, várias autoridades têm explicado a importância de se lavar as mãos, né? Lavem as mãos, né? E aí tem as técnicas lá de lavagem, né? Entre o dorso e palma, as pontas dos dedos, o pulso, né? São 5 passos. Mas por que é importante lavar a mão? Primeiro, a pele, ela é impenetrável. O micro-organismo, ele só vai conseguir infectar o corpo passando pela pele quando essa pele, ela está lesionada, através de um ferimento. Então, se você não tiver nenhum ferimento na mão, o vírus não vai entrar pela tua mão. Mas por que é tão importante lavar as mãos? Porque se você, com as mãos, tocar numa superfície que está contaminada com vírus, você não vai ficar doente, tá? Mas se você levar essa mão contaminada para a boca, para o nariz ou para o olho, aí esse vírus vai conseguir entrar no organismo através das mucosas, a mucosa ocular, a mucosa nasal e a mucosa oral, que é onde o vírus consegue penetrar. Na pele não consegue, mas por que se lava as mãos? Para destruir esse vírus e impedir que você se contamine utilizando a mão suja. Tá? Então, o trato gastrointestinal ele é recoberto também por vários tecidos linfóides que protegem o sistema digestório, porque ele está ali em contato íntimo com o meio externo através dos alimentos, tá? Que pode gerar uma infecção alimentar, por exemplo. E o trato respiratório também, porque ele entra em contato com o meio externo através da inalação do ar contaminado. Então, como esses órgãos eles estão bem protegidos, reduz muito a chance de um micro-organismo penetrar o nosso corpo. Mas a gente sabe que isso pode acontecer. Então, e quando acontece? Nós temos aqui, do lado direito da tela de vocês, ó, quando o micro-organismo ele consegue penetrar a barreira do epitélio e chegar dentro do tecido, o que vai acontecer com esse micro-organismo? Primeira coisa é que ele vai ser reconhecido por células de defesa que estão ali no tecido. Tá? Essas células são chamadas genericamente de células sentinelas. O que são células sentinelas, professor? São células de defesa que vigiam o corpo, né?
O que é um sentinela? O sentinela é aquele vigia que fica em cima da torre, né, vigiando a fronteira, que pode ser numa muralha, pode ser, né, numa fronteira. Então, isso é que é sentinela. É aquele indivíduo que fica no alto da torre, vigiando as delimitações de um determinado terreno, fronteira. Então, as células sentinelas são células de defesa que ficam ali na fronteira também, do corpo com o meio externo. Então, quando esse micro-organismo ele é invadido, essas células sentinelas reconhecem esse patógeno e fagocitam esse patógeno. Tá? Nós temos aqui, ó, a célula sentinela reconheceu o patógeno e depois fagocitou. O patógeno está aqui englobado. Depois que essa célula sentinela fagocitou esse patógeno, ela vai se desprender do tecido a qual está sendo atacado, está sendo invadido, e ela vai cair no vaso linfático ou num vaso sanguíneo. Se essa célula de defesa, né, célula sentinela, ela cai no vaso linfático, através da circulação linfática, que são esses vasos esverdeados aqui, ó, elas vão chegar até o linfonodo, tá? Lá no linfonodo, essa célula de defesa, já depois de digerir o patógeno, ela vai apresentar pedaços desse patógeno para as células de defesa, para os linfócitos que estão lá no linfonodo, tá? É como se a célula sentinela tivesse abandonado o seu posto para chamar reforço. Ela vai chegar lá no linfonodo, que é onde tem aglomeração de mais células de defesa, e ela vai tentar descrever esse patógeno através daqueles pedaços que ela vai apresentar. Ela vai descrever, vamos supor, é como se uma pessoa chegasse na delegacia e dissesse: olha, eu fui assaltado por uma pessoa que tem 1,70 m, que tem os cabelos escuros, os olhos verdes, né, mais ou menos 90 quilos. Então, ele começa a descrever as características do meliante, né? É basicamente o que essa célula de defesa faz. Ela se desprende do local da invasão, migra para o linfonodo, para o órgão linfóide, e vai apresentar pedaços desse patógeno para as células de defesa. E as células de defesa vão reagir, vão gerar uma resposta imunológica e elas vão migrar de volta para esse tecido inflamado e ajudar no combate desse agente invasor. Então, se a célula de defesa ela cai no linfonodo, ela vai chegar, ou no vaso linfático, ela vai chegar no linfonodo mais próximo. Se ela cai num vaso sanguíneo, ela vai chegar no baço. O baço também ele é um órgão linfóide, que tem a capacidade de armazenar muita célula de defesa. Então, da mesma forma, essas células de defesa, né, chegam até o baço, apresentam o antígeno e as células de defesa do baço, elas caem na corrente sanguínea e vão chegar no tecido também, tecido que está sendo invadido, para ajudar no combate a essa infecção. Então, ó, todo o processo de invasão de micro-organismos, ele gera um processo inflamatório, tá? Toda infecção por micro-organismo gera inflamação. Por que isso acontece? Vamos exemplificar aqui uma infecção bacteriana, né? A bactéria conseguiu penetrar o órgão. Essas bactérias vão ser reconhecidas pelo micro-organismo, pelo patógeno, pela célula de defesa, pela célula sentinela. Ao ser reconhecida, essas bactérias, que estão aqui representadas de bastões cor-de-rosa, elas vão ser fagocitadas, e essa célula de defesa, ao reconhecer o patógeno e fagocitar, ela vai se ativar, começando a liberar substâncias sinalizadoras. São várias substâncias, e essas substâncias são divididas em dois grupos: as quimiocinas e as citocinas. As quimiocinas, elas são liberadas no tecido e elas vão atrair mais células de defesa, tá? Elas vão sinalizar, facilitar a migração das células de defesa até naquele tecido. É assim que as células de defesa conseguem encontrar o local da inflamação.
E as citocinas, elas vão gerar um processo inflamatório, tá? Que também é importante para o combate do micro-organismo. Essas quimiocinas e citocinas, elas vão agir nos vasos sanguíneos próximos. Aqui nós temos a representação de um vaso sanguíneo, tá? A parede do vaso sanguíneo e as células do sangue, hemácias, leucócitos. Então, esse vaso sanguíneo, em estado de repouso, as células do vaso, da parede do vaso, elas são justapostas. Isso quer dizer o quê? Elas são aderidas firmemente, de forma que não tenha espaço entre uma e outra. Essa disposição dessas células impossibilita a saída de qualquer componente do sangue para o tecido. Porém, quando esse vaso sanguíneo ele é ativado pelas citocinas e quimiocinas liberadas pela célula de defesa, as paredes do vaso elas começam a ficar como é que se diz? As células da parede do vaso, elas ficam fenestradas, elas ficam com furos, com frestas entre uma célula e outra, tá? Elas ficam permeáveis, essa é a palavra que eu queria lembrar. Então, essa parede do vaso, uma vez permeável, voltou aí, pessoal? Estão conseguindo me ver? Não. Senhor, o slide não. Mas estão me vendo? Vamos. Sim. Caiu aqui rapidinho. Tá vendo o slide? Sim. Agora sim. Perfeito. Então, como eu havia falado, né, depois que esse vaso sanguíneo ele é estimulado pelas citocinas e quimiocinas, ele se torna permeável. Ou seja, as células que compõem a parede do vaso, elas ficam espaçadas. E isso possibilita a fuga de componentes do sangue, como os líquidos, né, do sangue, e também proteínas do sangue e até as células de defesa. Então, a fuga de líquidos do sangue e de proteínas do sangue faz com que esse tecido ele fique encharcado de líquido e gere o inchaço, né? É normal, né? Todo tecido inflamado, ele fica inchado, entumecido, edemaciado. Esse fenômeno acontece devido à fuga de líquidos do sangue para o tecido. E ao mesmo tempo que essa parede ela ficou permeável, as células de defesa também conseguem passar por essa parede e conseguem chegar até o tecido inflamado, tá? As citocinas inflamatórias, elas vão gerar um processo inflamatório. E o processo inflamatório faz com que o tecido ele expresse o que a gente chama de sinais cardinais da inflamação. O que são os sinais cardinais da inflamação? São características que são expressas por um tecido inflamado. Quais são elas? São 5 características, são 5 sinais cardinais da inflamação. Primeiro é o edema. O edema ou inchaço, ele é causado pela permeabilização dos vasos sanguíneos e fuga de líquidos e proteínas do sangue para o tecido. Então, todo tecido inflamado, ele fica edemaciado, ele fica inchado. O segundo sinal cardinal é o calor, tá? O calor, que é o aumento da temperatura do tecido. Então, todo tecido inflamado, ele fica quente. Por que o tecido inflamado fica quente? Porque aumenta a vascularização do tecido. Então, todo tecido inflamado acaba indo mais sangue do que o normal para ele. E o sangue, ele é quente. Então, como há maior circulação de sangue, a temperatura do tecido aumenta. O terceiro sinal cardinal é a vermelhidão. Então, todo tecido inflamado, ele fica inchado
quente e vermelho. Por que ele fica avermelhado? Pelo mesmo motivo do sinal anterior, o aumento de fluxo sanguíneo. O sangue, ele é quente e vermelho. Então, ele aumenta a temperatura do tecido inflamado e também aumenta, né, a tonalidade avermelhada do tecido. O quarto sinal cardinal do tecido inflamado é a dor, né? Todo tecido inflamado, ele é sensível a estímulos dolorosos. Então, se eu pego, por exemplo, aperto o meu dedo normal, eu não sinto dor. Mas se esse dedo estivesse inflamado, esse estímulo de toque desencadearia um estímulo doloroso, tá? O dente inflamado, qualquer tecido inflamado, ele é sensível aos estímulos dolorosos. Qualquer estímulo, por menor que seja, gera uma dor. Esses 4 sinais cardinais iniciais, eles são expressos tanto em inflamação aguda quanto em inflamação crônica, a saber, edema, calor, vermelhidão e dor. O quinto sinal cardinal, ele é expresso apenas em inflamações crônicas, onde essa inflamação ela perdura por mais de 12 horas, que é o que a gente chama de perda da função. Todo tecido inflamado, ele não vai funcionar de maneira correta. Um dente inflamado, ele não vai auxiliar na mastigação. Uma mão inflamada não vai conseguir segurar algum determinado objeto. Um pé inflamado, ele não vai conseguir caminhar direito. Então, esse tecido, um fígado inflamado, ele não funciona direito. Então, todo tecido inflamado, ele não vai executar a sua função em sua plenitude. Ele não vai funcionar 100%. Tá? Então, a migração das células de defesa estimuladas pela liberação das citocinas e quimiocinas pela célula sentinela, né? Ela como se ela estivesse chamando reforço, né? Me ajudem, que está ocorrendo uma invasão no tecido. Então, essas células que estão lá no sangue e nos linfonodos, elas migram para o tecido inflamado para auxiliar, né? Para melhorar a eficácia do combate. E ao mesmo tempo que esse tecido ele é inflamado, ocorre a ativação do sistema imune adaptativo, tá? Que é a formação da memória imunológica e da imunização. Então, um novo exemplo aqui para a gente entender. Então, a gente estava falando aqui que os patógenos, normalmente, eles não conseguem penetrar o organismo, porque existe uma barreira aqui, né? A pele, né? O epitélio, que impede que esses micro-organismos, que estão representados aqui por esses pontinhos avermelhados, consigam penetrar o órgão sadio. Abaixo da fronteira, do outro lado da fronteira, existem as células sentinelas que vigiam esse tecido contra a infecção. Quando essa pele ela sofre, né, uma ruptura causada por um ferimento, um corte, uma torção, enfim, essa pele rompida, né, a fronteira rompida, né, a proteção rompida, os micro-organismos conseguem penetrar a pele. E é o que vai acontecer, as células sentinelas vão reconhecer esse patógeno como estranho, vão fagocitar esse patógeno. E aí, essas células, elas desprendem do tecido e vão chamar reforços. Como? Elas caem no vaso linfático e vão até o linfonodo mais próximo. Lá no linfonodo mais próximo, elas vão apresentar, né, as proteínas desse patógeno, né, os antígenos desse patógeno, para as células de defesa, para os linfócitos que estão lá no linfonodo. Tem 2 tipos de linfócitos lá no linfonodo. Os linfócitos B, que estão aí representados de amarelo, e os linfócitos T, né, representados de azul. O linfócito B, quando reconhece o antígeno do patógeno, ela se ativa e começa a produzir anticorpos, que estão aqui representados como essas estruturas em formato de Y. São proteínas de defesa. E os linfócitos T ativados, eles vão cair na corrente sanguínea e vão destruir qualquer célula infectada por esse patógeno. Tá? Então, a ativação do linfócito B induz a produção de anticorpos.
a ativação do linfócito T induz a produção de células destruidoras de contaminação, tá? Ao mesmo tempo, esses linfócitos B ativados e T ativados, eles ficam mais tempo na corrente sanguínea. Eles vivem por anos, por décadas. E o que acontece? Enquanto eles viverem, eles vão guardar consigo a memória de como reconhecer aquele patógeno que já causou uma infecção. Então, isso é chamado de memória imunológica, tá? Que promove a imunização do indivíduo. Então, didaticamente, o sistema imune ele é dividido em duas partes. A imunidade inata, que é a primeira a ser ativada, e a imunidade adaptativa, que demora um pouquinho mais para se ativar. A imunidade inata, ela tem os seus componentes, como, por exemplo, as barreiras físicas, as barreiras químicas e as células de defesa. Como barreiras físicas, nós temos aí o epitélio, né, que é uma construção de células que são impenetráveis contra micro-organismos, até vírus. Tá? Nós temos as células fagocíticas, como os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, células dendríticas, célula NK. E também temos proteínas que auxiliam no combate de um agente invasor, como o sistema complemento, as enzimas digestivas do trato digestório que destroem micro-organismos que tentam adentrar pelo trato respiratório. A lágrima, ela tem substâncias bactericidas, como a lisozima, que destrói bactérias. A cera de ouvido tem substâncias químicas também que destroem patógenos. Então, tem uma infinidade de substâncias que auxiliam na defesa do organismo. Tá? E depois de um certo tempo da infecção, as células dendríticas apresentam o patógeno para as células de defesa lá no linfonodo, e aí o linfócito B, ele vai se ativar e vai produzir anticorpos que reconhecem o patógeno. O linfócito T, também, ao se ativar, eles vão reconhecer células infectadas e destruir essas células infectadas. Então, a imunidade inata e a imunidade adaptativa, elas possuem características diferentes, tá? Mas elas são complementares. Por exemplo, especificidade. O que seria essa especificidade? A capacidade de reconhecer de forma específica um patógeno. A imunidade inata, ela é pouco específica. Isso quer dizer o quê? Que as células de defesa da imunidade inata, elas não conseguem distinguir, por exemplo, uma bactéria de uma determinada espécie de outra bactéria de outra determinada espécie. As células de defesa reconhecem apenas que é uma bactéria. Então, elas conseguem reconhecer patógenos através de moléculas em comum, né? Por exemplo, bactéria tem LPS. Então, as células de defesa, as fagocíticas, elas reconhecem o LPS bacteriano e fagocita tudo que tiver LPS. Já a imunidade inata, ela é altamente específica. Ela, uma vez ativada, ela vai reconhecer aquele micro-organismo que causou a infecção. Por exemplo, quando o indivíduo gripa de um determinado vírus, né, nós sabemos que o vírus influenza, existem vários tipos de vírus influenza. O H1N1, o H3N5, o H5N7, uma infinidade de vírus influenza. Tá? A gente está, inclusive, com um surto de H1N1 aqui no Brasil, principalmente no Maranhão, e está tendo até vacinação de H1N1. Então, se o indivíduo ele gripou, ele teve uma gripe causada pelo vírus H1N1, ele já vai estar imunizado. Mas quando ele entrar em contato com outro vírus, influenza, o H3N5, o sistema imunológico não vai reconhecer aquele vírus, porque ele não entrou em contato com ele ainda. Ele vai reconhecer o H1N1. Tá? Então, a imunidade adaptativa é altamente específica. Com relação à diversidade, as células do sistema imune inato, elas são pouco diversificadas. Né? Nós temos aí neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito, células NK, células dendríticas. Só que a imunidade
a adaptativa ela é altamente diversa. Apesar de ter apenas 3 grupos de células, mas vários linfócitos do tipo B, cada um com seu receptor diferente, ela consegue reconhecer diversas proteínas. Então, se tiver, por exemplo, 1000 linfócitos B, cada linfócito B vai reconhecer uma determinada proteína. Tá? Então, ela consegue reconhecer 1000 proteínas, vamos supor, tá? Ao passo que o sistema imune inato reconhece apenas poucas. Então, a diversidade do sistema imune adaptativo é muito grande, né? Porque essa diversidade ela é proporcional aos receptores que são produzidos pelos linfócitos T e B. Com relação à memória, a imunidade inata ela não possui memória. Isso quer dizer o quê? Vamos supor, usar o exemplo aí do H1N1. Se o H1N1 ele entrar nos pulmões de um paciente, as células fagocíticas vão lá e fagocitam. Se ele entrar de novo, elas vão fagocitar do mesmo jeito que a primeira vez. Se penetrar a terceira vez, eles vão fagocitar do mesmo jeito. Por quê? Porque elas não constroem uma memória. Já os linfócitos, quando o paciente ele se contaminou uma vez, elas aprendem a reconhecer esse vírus e depois que esse vírus ele tenta reinfectar o paciente, elas vão reagir muito mais rápido. Né? É como se elas tivessem ali um retrato falado daquele vírus e conseguem reconhecer esse vírus muito mais rapidamente e combater esse vírus de forma mais eficaz. Outra característica da imunidade é a reatividade ao próprio, não reatividade ao próprio. Isso quer dizer o quê? Tanto as células do sistema imune inato quanto do imune adaptativo, elas têm a capacidade de reconhecer as células do próprio organismo e não reagir contra elas. Lógico, isso pode falhar, né, como a gente já falou. Quando isso falha, ela vai gerar uma resposta, uma doença autoimune. Com relação à composição do sistema imune. O sistema imune inato, ele possui barreiras físicas, químicas e células, né? Como, por exemplo, barreiras físicas, nós temos a pele, o muco, popularmente conhecido como catarro, que é produzido pelas células, principalmente do trato respiratório. O muco, ele é uma mistura de proteínas e de carboidratos que tem uma consistência bem viscosa. Esse muco, ele funciona como uma barreira química e barreira física. Por quê? Quando você inala poeira, por exemplo, essa poeira ela fica aderida ao muco. Então, o muco tem a capacidade de filtrar o ar que você inala. Principalmente quando está associada aos pelos da mucosa nasal. Nós temos vários pelos dentro do nariz que ficam revertidos por esse muco e quando a poeira é inalada, ela se choca contra esse pelo, as partículas de sujeira ficam aderidas ali àquele pelo, né? Além do mais, o muco ele tem substâncias microbicidas que destroem micro-organismos. Mesma coisa a cera do ouvido, né? A cera do ouvido ela é pegajosa, ela funciona como barreira física e ela também tem substâncias microbicidas. A saliva também tem várias, ela é uma barreira química porque ela tem substâncias que destroem micro-organismos, como enzimas digestivas e também substâncias bactericidas. O pH ácido do estômago e da mucosa vaginal também protege esses tecidos contra infecções. E também moléculas antimicrobianas produzidas por vários tecidos. Já a imunidade adaptativa, ela tem os linfócitos do epitélio, os anticorpos, que são proteínas, e também as secreções das células epiteliais. Proteínas que compõem a imunidade inata, nós temos as proteínas do sistema complemento e proteínas de fase aguda. As proteínas que compõem a imunidade adaptativa, os anticorpos, que são proteínas de defesa. Células que compõem a imunidade inata, nós temos todas as células fagocíticas, né? Como neutrófilos, nófilo, basófilo, neutrófilos, nófilo, basófilo, monócitos e células NK. E a imunidade adaptativa ela é composta apenas por linfócitos de 3 tipos.
linfócito B, linfócitos TCD4 e linfócitos TCD8. Então, o sistema imune inato, como a gente já falou, ele é composto, né, por defesas quase que imediatas após a infecção. Nós temos as barreiras físicas, como a pele, né, os pelos das mucosas, a gente falou da mucosa nasal, o muco, que é aquela mistura de proteínas e carboidratos que tem uma consistência viscosa, produzida pelo trato respiratório, as cutículas, os cílios, por exemplo, também são proteção física, né? Quando você está num ambiente com muita poeira, você fecha os olhos com mais frequência para que esses cílios, né, capturem as partículas de sujeira e impeçam a contaminação dos olhos. E as ceras. Como barreiras químicas, nós temos as proteínas antimicrobianas produzidas por vários tecidos, o pH ácido do estômago, da mucosa vaginal e de outras regiões. O muco também, além de ser uma barreira física, ele também é uma barreira química, assim como a cera do ouvido, barreira física e química. E a flora bacteriana. Tá? Ah, outra coisa, uma barreira física que eu esqueci de colocar, o peristaltismo. O peristaltismo é o movimento do intestino. Quando você come uma coisa estragada e contaminada com micro-organismo, o peristaltismo aumenta a velocidade. O peristaltismo é um movimento rítmico do intestino que conduz o alimento da boca até a outra extremidade. Tá? Quando o indivíduo ele come um alimento contaminado, esse peristaltismo aumenta a velocidade para que seja expelido o mais rápido possível esse alimento, gerando uma diarreia. Tá? Então, esse peristaltismo ele é uma barreira física que ajuda na proteção do organismo. E como barreira química, nós temos as bactérias do intestino. As bactérias da flora intestinal são bactérias benéficas, elas auxiliam a digestão, mas elas têm um papel também no sistema imune. Essas bactérias, assim como outras bactérias, elas têm a capacidade de produzir antibiótico. Muitas bactérias produzem antibiótico, inclusive os antibióticos. Hoje, no mercado, muitos deles foram descobertos estudando bactérias. Professor, mas é muito contraditório você afirmar que uma bactéria produz antibiótico para matar uma bactéria. Mas é verdade. Inclusive, isso é um mecanismo de defesa e também de vantagem evolutiva. Se uma bactéria ela está num ambiente com muitas outras bactérias, a oferta de alimento vai estar reduzida. Então, se uma bactéria consegue produzir antibiótico para destruir as outras concorrentes, ela vai ter uma vantagem, ela vai ter mais alimento disponível e ela vai conseguir se multiplicar melhor. Então, a flora bacteriana, ela produz antibióticos que protegem o trato digestório contra a infecção de bactérias causadoras de infecções intestinais, tá? Bactérias patogênicas. Tanto é verdade que quando o indivíduo ele faz antibiótico terapia, eu creio que muitos de vocês já devem ter feito, né? Teve que fazer um tratamento com antibiótico, é comum, principalmente se o antibiótico ele for muito eficaz, que a gente chama de amplo espectro, que consegue destruir várias espécies de bactéria ao mesmo tempo. Quando há um uso de antibiótico de amplo espectro, é comum o médico receitar, juntamente com o antibiótico, um repositor da flora intestinal. O que acontece? Quando o indivíduo ele estão me vendo? Alô? Estamos, professor. Ah, tá, porque deu uma quedinha aqui rápida. Oi. Tá. Então, quando o indivíduo ele faz um tratamento com antibiótico, né, quando o antibiótico é de amplo espectro, é comum o médico receitar, após a conclusão do tratamento, um repositor da flora intestinal, né, que são compostas com leveduras, fungos, né, como o Florax, Floratil. Então, o indivíduo acabou de tomar um antibiótico, ele vai tomar esse Florax, Floratil para quê? Para repovoar o intestino. Por quê? Porque esse antibiótico que ele tomou, com certeza matou as bactérias intestinais. Então, sem bactérias intestinais, o intestino do paciente que acabou de tomar um antibiótico, de concluir
a antibiótico terapia, ele vai ficar desprotegido. Então, é importante repovoar esse intestino com bactérias benéficas para que esse intestino ele volte a ficar protegido contra bactérias infecciosas. Tá? Outra componente do sistema imune inato é o sistema complemento, que eu falei, que são proteínas que estão ali na corrente sanguínea, que reconhecem um patógeno, se ativam quando reconhecem o patógeno, e a função dele é reconhecer, inviabilizar, neutralizar e facilitar a destruição de micro-organismos que consigam chegar à corrente sanguínea. E outro componente do sistema imune inato são as células de defesa, os fagócitos. São células que conseguem englobar, ingerir o patógeno e matar esses micro-organismos. Tá? Eles matam o micro-organismo ingerido através de substâncias tóxicas e também de enzimas digestivas produzidas no interior dessas células. Comparando os dois componentes do sistema imune, o inato e o adaptativo, vamos comparar os dois. Primeiro, o sistema imune inato é uma resposta quase que logo após a exposição do organismo a um agente infeccioso e impede que esse micro-organismo ele consiga se proliferar, se instalar de maneira rápida. Tá? Então, no quesito rapidez, o sistema imunológico imune inato, ele é muito rápido. Tá? Em contrapartida, o sistema imune adaptativo, ele é lento. Ele só é ativado geralmente uma semana, demora mais ou menos uma semana para se ativar. Então, o sistema imune adaptativo, ele elimina infecções mais precocemente. Lembra que o sistema imune adaptativo, para ser ativado, aquela célula sentinela precisa fagocitar, precisa cair no vaso linfático, chegar até o linfonodo e apresentar esse patógeno para os linfócitos. Só depois que os linfócitos eles vão se ativar, produzir anticorpos e células de defesa contra esse patógeno. Só que, uma vez formado esse sistema, uma vez ativado o sistema imune adaptativo, ele vai eliminar a infecção de modo muito mais rápido, muito mais eficaz. Porque essas células reconhecem e respondem exclusivamente a esse antígeno. Ela não vai perder tempo tentando identificar outras células. Ela vai ativar e vai atacar exclusivamente esse antígeno ao qual ela foi apresentada. Tá? Ela sai na missão única de combater esse agente invasor. Então, o sistema imune ele é um pouquinho mais lento para se ativar, mas ele é muito mais específico e eficaz no combate à infecção. O sistema imune inato, apesar de ser mais rápido, ele é menos eficaz no combate. Então, um complementa o outro, tá? Não dá para dizer quem é o melhor, né? Os dois são bons, cada um na sua particularidade. E a ação de um complementa a ação do outro. Então, o sistema imune adaptativo, por que ele é tão eficaz? Porque ele vai focalizar toda a energia, todos os recursos apenas para combater aquele patógeno. Ele não vai perder tempo com outra coisa. Os anticorpos e os linfócitos que foram ativados através da resposta imune, eles ficam na circulação por muito tempo, mesmo depois do indivíduo curado. Isso faz com que, enquanto esses anticorpos, esses linfócitos ativos estiverem na circulação, eles vão proteger o organismo contra uma reinfecção. Isso é chamado de memória imunológica. Essa permanência de linfócitos ativos e de anticorpos previne reinfecções. Inclusive, né, tem-se utilizado esse conhecimento para tratar a COVID-19. Né? Alguns grupos de pesquisa têm utilizado o soro, né, que é a parte líquida do sangue, de indivíduos que foram curados pela COVID-19, né, porque o soro desse paciente, a parte líquida do sangue,
com certeza está repleta de anticorpos que conseguem combater o vírus. Então, alguns estudos já têm mostrado uma alta eficácia da utilização de soro de pacientes recém-curados do COVID-19, da COVID-19. E utilizar esse soro para tratar pacientes graves. E esses pacientes graves que recebem o soro de um indivíduo que acabou de ser curado, que tem alta titulação de anticorpos, que conseguem combater o vírus, esses pacientes eles se recuperam mais facilmente. Então, o linfócito B, quando ele é ativado, né, lá no linfonodo, ele vai produzir anticorpos que têm a capacidade de reconhecer o micro-organismo, inativando esse micro-organismo. O micro-organismo livre, ele consegue migrar, mas o micro-organismo ligado ao anticorpo, ele não consegue migrar. Então, ele vai ficar paralisado, ele vai ficar neutralizado. Esses anticorpos ligados ao micro-organismo, eles são mais facilmente destruídos. Tá? Então, esse micro-organismo aprisionado, ele é mais facilmente fagocitado pelas células de defesa. Então, o anticorpo, ele melhora a resposta fagocítica das células da imunidade inata. E também, os anticorpos, eles vão ativar a cascata do sistema complemento, gerando também a destruição do patógeno. O linfócito T auxiliar, que é chamado de linfócito TCD4, ele é uma célula muito importante no processo de ativação do sistema imunológico. Quando o linfócito TCD4 ou T auxiliar, ele é apresentado ao antígeno, né, pela célula apresentadora, ele vai produzir citocinas que vão ativar diferentes partes do sistema imunológico. Os fagócitos vão gerar inflamação e também vão estimular a ativação do linfócito B e do linfócito T. Ou seja, o linfócito TCD4, o auxiliar, ele vai potencializar o efeito da imunidade inata e também o efeito da imunidade adaptativa, que é promovida pelos linfócitos T e B. Certo? Esse linfócito... Oi. Uma dúvida, professor. Os linfócitos chegam para destruir os né? Então, é como se ele fizesse vários clonicitos, isso para derrotar, porque ele tem que produzir bastante, né? Eu não entendi. Vamos dizer os linfócitos, que é a célula anticorpos. Né? Célula não, anticorpo. Aí ele vem para destruir os antígenos. Eles vão ser destruídos juntos, tem, né, com o antígeno? Sim. Eles vão ter que produzir, tipo, várias células, vários deles iguais, tipo clones. Isso, sim. Constantemente. Eles vão constantemente produzir anticorpos para repor aqueles que foram destruídos. Certo. Então, não vai ter que ter a memória também. Então, eles vão, tipo, essas células efetoras aí é como se delas fossem produzidos esses clonezinhos, mas essas células efetoras vão ficar guardadinhas para que possa ocorrer memória. Porque assim, o linfócito B, quando ele é ativado, parte deles vão se transformar em produtor de anticorpo e parte deles vão se transformar em células de memória. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Essas memórias vão ficar guardadas. Isso. E aí o que acontece? Aquele linfócito B que foi ativado, antes dele começar a produzir anticorpos, ele vai fazer um fenômeno que é chamado de expansão clonal. Ele vai fazer várias cópias dele mesmo. Então, uma célula que foi ativada, ela vai se multiplicar em milhões de células para que o efeito seja mais forte, tá? Primeiro ocorre a expansão clonal, onde a célula que foi ativada, ela se multiplica em várias outras, e é por isso que o linfonodo, às vezes, ele fica entumecido, porque essa célula está se multiplicando dentro, formando a íngua. E aí ele começa a produzir anticorpos. Alguns ficam lá, formando a memória, a célula de memória, e outras vão produzir anticorpos. Certo. Tá? E aí, professor, acontece em cada região do corpo, tipo, não todo, porque tem várias partes do sistema imunológico, né? E cada linfonodo característico de um lugar. Então, elas podem reagir separadamente, né? Isso próximo de cada órgão que for acometido. Sim. Ah, entendi. Exato. Então. Tá?
Então, tá. E aí o linfócito T auxiliar, o que ele vai fazer? Ele vai ativar o sistema imune inato e o adaptativo. Então, essa célula, o linfócito TCD4, ou auxiliar, ele é muito versátil, porque ele vai ampliar o efeito de todo o sistema imunológico. Então, ela é muito importante na resposta imunológica. E é justamente essa célula aqui que é acometida pelo vírus HIV. Por isso que o HIV ele é muito danoso ao sistema imunológico. Ele gera uma síndrome que a gente chama de síndrome da imunodeficiência adquirida. Não é uma doença, é uma síndrome. Então, esse vírus ele vai gerar a destruição dessa célula que é muito importante. E aí o sistema imunológico desse paciente vai ficar debilitado. Debilitado ao ponto de infecções de fácil resolução em um indivíduo com HIV, elas serem muito letais, tá? Então, o indivíduo ele vai ter uma imunossupressão grave e qualquer patógeno, por mais simples que seja combatido, como esse indivíduo ele está com o sistema imunológico deprimido, esse patógeno consegue evoluir e consegue gerar uma alta letalidade. Tá? Por isso que a AIDS ela não mata, ela apenas deprime o sistema imunológico de tal forma que uma simples doença pode gerar a morte de um indivíduo, tá? Principalmente quando ele está no estado avançado, com uma alta carga viral. Então, nós temos também, além do linfócito TCD4, o linfócito TCD8, também chamado de citotóxico. Quando ele é apresentado ao antígeno, ele vai se transformar, ele vai sofrer também uma proliferação clonal, ele vai fazer várias cópias dele mesmo, e cada célula, né, oriunda da expansão clonal, são idênticas, né, são clones, elas vão ter a capacidade de reconhecer células infectadas. Então, perceba que essa célula aqui, ela está infectada pelo micro-organismo ao qual ele foi apresentado inicialmente. Então, o que é que vai acontecer? Esse linfócito TCD8, toda vez que ele encontrar uma célula infectada, ele vai destruir essa célula, porque essa célula está servindo de reservatório, de esconderijo para que esse patógeno consiga, né, se esquivar do sistema imune. E o linfócito T regulatório é aquele linfócito que vai impedir a ativação exagerada do sistema imunológico. Ele vai reduzir a ação de outros linfócitos, tá? Para que não gere, por exemplo, uma asma. Quando esse linfócito T regulatório ele fica defeituoso, o indivíduo vai ter um quadro de hipersensibilidade, como, por exemplo, uma asma. Então, a gente viu que o sistema imune ele é dividido em duas partes, o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo. E, por sua vez, o sistema imune adaptativo ele é dividido em dois subgrupos. A imunidade humoral, que é a imunidade promovida pela produção de anticorpos, e a imunidade celular, que é promovida pela ativação de células de defesa. Então, a imunidade humoral, ela tem a capacidade de combater micro-organismos que estão fora da célula, né, que a gente chama de micro-organismos extracelular. E a imunidade celular, ela combate micro-organismos no interior da célula. Então, se o micro-organismo estiver fora, ele é combatido pela imunidade humoral. Se ele estiver dentro de uma célula, do macrófago ou de uma célula infectada de um reservatório, ela vai ser combatida pela imunidade celular. Quem que promove a imunidade humoral? O linfócito B. É ele que produz anticorpos. Quem que promove a imunidade celular? O linfócito TCD4, também chamado de T auxiliar, e o linfócito TCD8, também chamado de citotóxico. Como que a imunidade humoral ela é promovida? Através da ação de anticorpos. Os anticorpos secretados pelo linfócito B, eles reconhecem micro-organismos extracelulares e ajudam na sua destruição, ou neutralizando, ou auxiliando na fagocitose, ou ativando o sistema complemento. Já os micro-organismos que estão no interior da célula, eles vão ativar o linfócito T auxiliar
né? Ou eles vão ser destruídos pelo linfócito TCD8. E aí o linfócito T auxiliar ativado, ele vai ativar mais linfócito B e mais linfócito TCD8. E uma vez o indivíduo ele ativando a sua imunidade adaptativa, como que pode ser transferida para outro indivíduo? Por exemplo, os anticorpos, como a gente falou aí da COVID-19, os indivíduos que têm uma imunidade, que ficaram curados da COVID-19, ele construiu uma imunidade contra esse vírus. E essa imunidade pode ser transferida para outro indivíduo através da transferência de soro. Esse soro, ele vai estar repleto de anticorpos. E a imunidade celular, ela pode ser transferida através da transferência de linfócitos do tipo T, CD4 ou CD8. Qual a função da imunidade inata? É bloquear a infecção e eliminar os micro-organismos extracelulares. E qual a finalidade da imunidade celular? Ativar macrófagos para matar micro-organismos e também matar as células infectadas, que funcionam como reservatórios de infecção. Então, se tiver do lado de fora da célula, a imunidade humoral age através dos anticorpos. Se tiver do lado de dentro das células, a imunidade celular age através dos linfócitos T. E, uma vez ativado o sistema imune adaptativo, o indivíduo ele vai promover, ele vai montar a imunização, tá? A imunização ou imunidade, tá? O que é uma imunização? É a capacidade do micro-organismo, depois de ativar o sistema imune inato ou imune adaptativo, ficar protegido de determinada infecção. Essa imunização, ela pode ser promovida por uma imunização ativa ou passiva. A imunização ativa acontece quando o próprio organismo produz anticorpos e células de defesa contra um determinado patógeno. Já na imunização passiva, o organismo do paciente ele recebe essa imunidade já pronta, produzida por outro organismo. Então, quando que a imunidade ativa ela acontece? Quando o indivíduo ou adoece, ou o indivíduo ele é imunizado por vacinação. Em ambos os fenômenos, o micro-organismo ou partes desse micro-organismo vão entrar em contato com as células de defesa. Essas células de defesa vão ser apresentadas a esse micro-organismo ou partes desse micro-organismo e, em consequência disso, ela vai ativar a sua imunidade adaptativa. Ao final, o indivíduo ele vai estar curado ou imunizado, tá? Se o indivíduo adoece, ele vai ativar o micro-organismo que causou a doença, vai ser apresentado às células de defesa. Essas células de defesa, elas vão gerar uma imunidade. Depois que o indivíduo ficar curado, ele não vai mais adoecer desse mesmo micro-organismo. E a vacinação, a vacina, ela é feita com proteínas do patógeno, componentes do patógeno, ou ela é feita com o próprio patógeno inativado, Algumas vacinas, elas são feitas com o próprio vírus inteiro. Só que esse vírus, ele é tratado quimicamente para impedir que ele gere uma infecção, tá? É como se fosse um vírus domesticado, um vírus que ele é idêntico ao, só que ele não consegue infectar, tá? É como se fosse uma cobra sem presa, vamos supor assim, tá? Ele não consegue causar dano, mas ele tem proteínas ali, ele tem estruturas que vão ativar o sistema imunológico e vão treinar esse sistema imunológico para reconhecer esse patógeno. E quando esse patógeno entrar em contato com o micro-organismo, ele não vai gerar uma doença, porque ele vai ser neutralizado muito mais rápido pelo sistema imune adaptativo. Então, a imunização ativa, ela é altamente específica, porque ela reconhece em detalhes aquele patógeno que causou a imunização. E ela tem memória. Então, isso quer dizer o quê?
que esse indivíduo ele vai ficar imunizado por muito tempo, enquanto as células de defesa e os anticorpos estiverem circulando no sangue do paciente, esse indivíduo ele vai estar protegido. Já a imunização passiva acontece quando o indivíduo ele recebe uma resposta preparada de outro organismo. Isso acontece através da transferência de soro, como eu falei para vocês, através do tratamento. Mas existe um outro tipo de imunização passiva, que é o aleitamento. O aleitamento materno, né, nos primeiros dias de aleitamento, a mãe ela produz um leite especial chamado de colostro. Esse colostro ele é rico em anticorpos. E a criança, ao se alimentar desse leite, ela vai receber esses anticorpos da mãe. Só que esses anticorpos eles não perduram por muito tempo, mas enquanto ela estiver se alimentando desse colostro, essa criança ela vai estar protegida contra todas as doenças que a mãe já se imunizou, tá? Então, é uma proteção temporária. Ela é extremamente específica, mas ela não tem memória. Por que ela não tem memória? Porque esses anticorpos eles não vão ficar sendo repostos, porque quem produz os anticorpos é a célula da mãe, e não a célula da criança. Então, por isso que quando a criança ela tem alguns meses de vida, alguns dias de vida, na verdade, ela precisa ser vacinada. Porque a imunização passiva, ela não é definitiva, ela é temporária, ela tem um tempo de vida muito curto. Então, é necessário que a criança ative o seu próprio sistema imunológico e crie sua própria imunidade ativa, para que fique protegida por mais tempo. Certo? Então, existe aí a diferença da imunização ativa para a passiva. Só repetindo, a ativa é quando o sistema imunológico do paciente é ativado e gera uma imunização. A imunidade passiva é quando o sistema do paciente recebe essa imunização de outro organismo, que pode ser da mesma espécie ou não. Tá bom? A imunização ativa pode ser causada por uma doença ou pela vacinação. A ativa é por transferência de anticorpos, que pode ser, por exemplo, o aleitamento materno. Aqui nós temos uma figurinha que a gente chama mapa mental, que resume todo o sistema imunológico, né, que depois é bom vocês darem uma olhada. Muitas coisas do que eu falei hoje está aqui nessa figurinha, né? Vocês vão estudando depois, dão uma olhada nessa figurinha para vocês relembrarem tudo que foi falado. Então, pessoal, aqui eu indico alguns livros de imunologia e de outras áreas dessa disciplina para vocês estudarem, tá? Alguns aplicativos e a gente fica... Eu achei tão bonitinha essa célula, a célula apresentadora de antígeno, apresentando o antígeno pelo linfócito. E a gente fica por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a aula. Esses slides já estão no portal ou no grupo? Eu botei no grupo, meu irmão, faz tempo. Ah, tá. Viu? Coloquei no grupo. Beleza? Tranquilo? Beleza, professor, tranquilo. Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Professor, né? Nós que somos da nutrição primeiro período, a gente não tem esses slides que o senhor colocou no grupo, a gente entrou recente. Tá, faz o seguinte, pessoal, alguém que tem esses slides, que tenham baixado no grupo, por favor, reenvie esses slides para o pessoal que chegou depois, tenham acesso, tá bom? Por favor. Tranquilo? Rapidinho, eu também não estou nesse grupo, eu já entrei depois, e inclusive também na parte da aula também, hoje oficialmente é a primeira aula que eu estou assistindo. Tá, tu é de qual curso? Não, eu sou do próprio de fisioterapia mesmo, só que eu era da manhã. Aí eu cheguei a fazer a transferência
quando Marla conseguiu fazer minha mudança da grade, já foi já nesse período de quarentena, agora no mês de março. E para mim normalizou tudo mesmo já. Enfim, todo mundo conhece como é que é o AVA, que é uma hora acessa, a outra não. Tá, assim, tu conhece alguém da fisioterapia? Porque, assim, eu tenho alguém da fisioterapia que tá tendo essa disciplina comigo? Não sei nem como falar, porque como eu era da manhã, eu não sei. Mas tu não conhece nem o líder da manhã?